Estamos de volta com mais um episódio da Shake and Bake. Hoje é o episódio do Fantasy Football. Se você tá perdido e não sabe o que isso significa, olhe lá o primeiro episódio, onde eu e o Kiki a gente explicou certinho o que é esse jogo e como que funciona. Hoje nós vamos entrar direto nos rankings e nas nossas escolhas da semana 11 da NFL pro Fantasy Football. Kiki, como que você tá aí? Como que tá o seu time no Fantasy? Como que foi sua semana? Sofrendo, sofrência total, perdi mais uma vez. Eu tenho um time que no papel é para ser o melhor da liga, mas quando eles entram em campo eles são os piores da liga. Então é isso que eu tenho essa temporada, mas não tem o que Kiki, fazer. fala pra mim, você falou, eu tô olhando aqui pro seu time e é verdade, meu. Qual que você acha que é a maior decepção do seu time, pra você? Se você pudesse escolher um jogador e falar, meu, esse cara é uma decepção pro meu time nesse ano, quem que você escolheria? Quem que tá aí? Quem que afundou o barco aí do time Kick? Eu acho que o técnico de acreditar nesses jogadores meia boca, sem vergonha. Tô brincando, pô, quando você faz essa pergunta é uma competição entre os jogadores. Mas eu acho que assim, de expectativa e o que está sendo entregue, que eu tenho no meu time, é o Tyreek Hill, né? Porque a expectativa do Tyreek Hill é do cara voar, do cara não ter nem os receivers chegando perto dele. Ele tá no patamar do Jamar Chase, do Justin Jefferson, e ele não tem entregado muito. Né? Mas, Mesma pô, coisa. tem. Depois dele tem alguns ainda. Tem Marvin Harrison Jr., tem. O Caleb Williams. Pô, Caleb Williams. O freaking primeiro pick do draft, mano. E o cara não faz nada. É incrível. Bom, vocês devem estar perguntando por que eu tô sorrindo à toa aqui. É porque o meu timinho, finalmente, gente, tá indo bem até. Eu ganhei esse Filha jogo, da tô indo mãe. pra 7-3. E Kiki, agora entra no meu barco aqui, torce comigo, né, pros É o único playoffs. jeito. É, me ajuda aí, vou precisar do seu input, né? Porque o meu draft eu usei muito as suas sugestões também. A gente conversava muito, né, na hora do draft e, e me ajudou bastante. Mas vamos começar aqui com o que o pessoal tá esperando, quem que começa, quem fica no banco. E vamos começar aqui com os quarterbacks, como sempre. Quarterbacks que essa semana foi meio triste, o mundo dos quarterbacks, muitas interceptações. Alguns foram bons ainda, Lamar Jackson, Jalen Hurts, mas outros decepcionaram. Jared Goff, né? 5 interceptações essa semana. Eu tinha ele, gente. Sorte que meu time foi bom porque, meu, 5 interceptações nem ponto gera, né? Gerou negativo. Teve uma hora que tava negativo. Eu e você tinha mais pontos que o Goff nesse final de semana, em um momento daquele jogo. Então vamos começar aqui, Kiki. Olha que só que coincidência. Na semana Filha da mãe. 11 você começa. E quem que você deixa no banco? Caleb Williams, que joga contra os Packers em Chicago, ou Aaron Rodgers, que joga em casa contra os Colts. Dois quarterbacks muito abaixo da expectativa, um novato e um veterano. Quem que você começa e quem que você deixa no banco nessa semana? Eu começo o Kiki Prado, que vai. Tô brincando. Eu Nova começo. contratação. Eu começo Aaron Rodgers, porque mesmo ele. Os dois times estão ruins, mas eu acho que assim, o Packers, eu sinto que eles são mais fortes que o Colts. O Colts, a defesa pra passe não é tão forte, então eu vou com o Aaron Rodgers. Ótimo. Aaron Rodgers que teve 4 pontos no último jogo, nenhum touchdown. E o Caleb Williams que teve 6 e nenhum touchdown. Então, se você tá na situação de começar um outro, olha, é assim, olha pro waiver wire, sabe? Pega talvez, pega o Will Levis, talvez, Pega, pega alguém que tá no banco e começa sabe? ele. Pega o Cooper Rush do Cowboys, talvez assim pode te ajudar, Vai brincadeira. que. Mas é isso aí. Bom, mas lembra, gente, tem o nosso Telegram, então siga lá o nosso Instagram, né? E manda uma mensagenzinha, a gente manda o link do Telegram pra você, ou manda mensagem pro Instagram mesmo, perguntando de alguma dúvida que você tiver. Que eu começaria
o Aaron Rodgers nesse jogo. Eu acho que eles têm mais ferramentas eu não começo ninguém tirando o DeAndre Swift do Bears, sinceramente. E talvez a defesa, mas é contra os Packers, então é difícil. Vamos pro próximo segmento. Vender, comprar ou segurar. Né? Quem que você vende, que significa quem que você troca, quem que você compra, quem que você troca a seu favor e quem que você segura, né, pro resto da temporada. As 3 opções são Sam Darnold, do Vikings, Justin Herbert, do Chargers e o Derek Carr, do Saints. Eu vou estar segurando o Justin Herbert porque ele tá num ataque que se encaixou, igual a gente fala várias vezes, e eu acho que agora que ele já tá indo bem, vai ser um pouco difícil de você pagar um preço bom assim para tirar ele do time. Eu vou comprar o Sam Darnold. O Vikings deu uma baixada, no último jogo não teve nenhum touchdown, mas a gente tem que lembrar, o Vikings ainda é o Vikings, ainda tem o Justin Jefferson, tem o Jordan Addison, tem o Aaron Jones, então tem tudo pro Sam Darnold ir bem. E eu vou estar vendendo o Derek Carr que sai de uma vitória que talvez vocês possam conseguir vender ele um pouco mais acima do preço normalmente que vocês conseguiriam pelo Derek Carr. Perfeito. Eu assino embaixo, concordo que Justin Herbert, os últimos 3 jogos, 24 pontos, 19 e 19. Sabe quantas interceptações ele jogou esse ano? Uma interceptação. Caramba. No segundo jogo da temporada. Então, assim, ele tá ali e ele tem um calendário bom, pega o Bengals e pega o Ravens, sabe? Então são 2 jogos que ele pode pontuar muito bem. E eu concordo com você nessas suas escolhas, Kiki. Perfeito. Agora a pergunta pro Neto. A escolha da semana do waiver. Um cara que não esteja em nenhum. Que não está em nenhum time na sua liga, que tá disponível em pelo menos 50% das ligas. Qual seria um quarterback para pegar? Perfeito, Kiki. Eu tenho. Sabe, quarterback tem várias opções para falar a verdade para você. Se eu tivesse que escolher um que está 50% ou para baixo, baseado não só no que ele tem feito, mas nos próximos jogos, eu vou pro Justin Herbert, por causa dos próximos jogos. Mas existem outras opções. Outros 2 nomes que me chamaram a atenção foram Russell Wilson, certo? E o Bo Nix, que ainda está 50%. Então, você que está procurando um quarterback no waiver para começar nessa próxima semana, olha para os matchups. Não só da próxima semana e da outra também. Talvez seja bom pegar um quarterback e segurar por 2 ou 3 jogos, sabe? O meu escolha da semana é o Justin Herbert, mas essas são outras opções também que podem fazer diferença para você na semana 11. Gostei. Ótimo. Então vamos para o próximo segmento onde a gente fala dos running backs. Quem que a gente senta, deixa no banco e quem que a gente começa no nosso time. Os running backs que essa semana, e pra falar a verdade aqui, que eu não sei o que você tá achando, mas eu olho pro seu time no Fantasy, eu tava olhando esses dias, e eu percebi assim, você tem running backs bons, mas parece que falta o touchdown neles um pouco, sabe? O Brian Robinson Jr., Aaron Jones, e eu tenho percebido, antes do draft desse ano, a gente conversava bastante e falava pra você, o running backs está tudo bem, pega lá depois os running backs, tem bastante opção. E eu tô olhando agora que os melhores times é quem tem Saquon Barkley, é quem tem Derrick Henry, é quem tem Achane, é quem tem Bijan Robinson. E pra falar a verdade, minha opinião tem mudado esse ano. Os running backs parece que se mantêm com saúde, são mais importantes que os wide receivers, na minha opinião. O que você acha? Eu acho que são mesmo. O que eu tenho percebido não é nem assim só o nome. Tipo, a gente sabe, no primeiro round lá já tava saindo da lista o Bijan, tava saindo o Breece Hall, o Saquon. Mas eu percebi que é muito assim, o time que usa, que tem mais volume no running back. Volume é a chave. A questão é volume. A gente pega o Saints,
que usou o Alvin Kamara pra caramba. Eles é que aconteceu de jogadores se machucarem, mas usam pra caramba o Alvin Kamara. O Seahawks usa o Kenneth Walker muito. O Los Muito. Angeles Rams usa muito Nossa, o Kyren no Williams. jogo Então, hoje, então é tudo questão de volume com running back. E daí eu sinto que assim, a estratégia é você pegar os caras que têm volume e pegar os bancos deles, né? Se você pega o é, Kenneth, pegar o Zach Charbonnet, para se acontecer dele se machucar, pelo menos você sabe que é, você ainda tem um running back de um time que usa muito a corrida. é, É isso. concordo. Então vamos lá para quem que a gente começa e quem que a gente deixa no banco. Eu escolhi dois. Um é o Aaron Jones, né, que vem de um jogo bom. Aaron Jones é o Aaron Jones, sabe? Ele tem jogo bom e ele tem constância, pelo menos, né? Só 2 vezes essa temporada ele fez menos que 10 pontos. Mas os carries dele tá lá, ele joga contra o Titans. Lembrando que o Aaron Jones, ele teve uma fratura na costela nesse último jogo, mas ele voltou, né? Então isso é um bom sinal aí, que a chance dele tá jogando no próximo jogo é grande. Ou o DeAndre Swift, que parece que é a única luz que o Chicago Bears tem, né? Que é o DeAndre Swift, que ele também tem o volume. Então são dois running backs que têm volume, mas não tem aquela explosão gigante de pontuação no fantasy. E o Swift pega os Packers, né? Em Chicago, em casa. Então quem que você deixa no banco e quem que você começa? Assim, não é fácil porque é igual você falou, o Aaron Jones, ele tem os jogos bons, mas ele ainda precisa continuar assim tendo assim um pouco mais de ponto, né? Não só tipo 12, 13, tem que passar dos 15, tem que chegar nos 18. A gente vê o DeAndre Swift, ele tava indo muito bem, tava tendo muitos jogos bons. Mas nessa situação, eu começo o Aaron Jones e deixo o Swift no banco porque eu sinto que assim, o Titans é muito mais fraco que o Packers. E na situação que o Bears está, o Packers ele tem o ataque forte, ele tem um ataque cheio de recebedores, de wide receivers que são bons. E se o Packers começar a fazer muito ponto, o Bears vai ter que jogar o tipo de jogo de correr atrás. E eles vão ter que jogar muita bola e não correr muita bola. Por isso. Eu concordo. Por pouco eu concordo. Eu acho. A única razão que eu concordo é que o Aaron Jones está num ataque melhor. É isso. Sim. Mais chance de ponto. Mais posse de bola. Mas, a única coisa é que o Aaron Jones tem 2 touchdowns, Sim. sabe? E nós passamos da metade da temporada. O Swift tem 4. Então, é assim, eu não sei se é o estilo de jogo do Vikings. É um jogo, é uma aposta. Você pode literalmente escolher qualquer um dos dois, porque um tem o ataque bom, mas chega lá na frente e ele não faz o touchdown. O outro, o ataque tá ruim, mas se eles chegarem lá na frente, a chance de ser ele é grande. Então, pega, depende muito dessa notícia do Aaron Jones, então acompanha, pergunta pra gente se ele vai jogar lá no nosso Telegram, no Instagram, e a gente vai te ajudar, porque se ele tiver dúvida ainda, se tiver aquele coisa meio mesclada assim, a melhor opção seria o Swift. Mas eu concordo que Aaron Jones por pouco, se ele tiver saudável. Vamos para o próximo segmento de vender, comprar ou segurar. Os 3 jogadores são Christian McCaffrey, que acabou de voltar e teve um jogo legal, Alvin Kamara, que você mencionou, que tem todo o volume daquele ataque, e Breece Hall, que deu uma, né, tá com o Aaron Rodgers ali, naquele Jets, no barquinho do Jets, que não sabe para onde vai. Então, quem que você vende, quem que você compra e quem que você segura, Kiki? Então, primeiro o McCaffrey. O McCaffrey, nessa situação que tá, no momento, eu seguraria ele. Eu acho que assim, se você for atrás para comprar o McCaffrey, você não. Vai ser muito difícil de Vai. você conseguir tirar ele do time. Ele acabou de voltar, ele fez mais de 16 pontos no primeiro jogo. Então, assim, vai ser muito difícil de alguém querer soltar o McCaffrey. Agora, em relação ao Alvin Kamara e Breece Hall, eu acho que assim, um, o, eu talvez eu teria mais assim.
pensando, tem dois jeitos de pensar sobre isso, né? O Breece Hall, que não tá indo tão bem quanto ele estava antes, né? E o Alvin Kamara, que até que tá consistente, né? E o Saints deu uma melhoradinha, o Derek Carr tá de volta. Mas, na minha opinião, eu venderia o Alvin Kamara e eu compraria o Breece Hall. Breece Hall você vai conseguir pagar um valor mais baixo por eles não estarem indo tão bem. E o Alvin Kamara, eu acho que já foi a explosão dele, que foi no início do ano. Que foi no início da temporada. Eles já perderam muitos jogos, então eu sinto que às vezes o jogador pode falar, já não vamos pro playoffs, né? Então joga um pouco mais leve. Quem que você prefere pro resto da temporada? Breece Hall ou Christian McCaffrey? Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, no momento, ele é número 3 no restante da temporada e Breece Hall número 11. Quem que você prefere? Christian McCaffrey ou Saquon Barkley pro resto da temporada? Eu acho que eu vou dizer Christian McCaffrey. Saquon Barkley é número 1, mas lembrando que ainda não foi atualizado depois desse último jogo. Então, o ranking que a gente usa é um ranking de vários experts daqui dos Estados Unidos, né? E Saquon Barkley é número 1, número 2 é Derrick Henry, 3 é o Christian McCaffrey, 4 é o Bijan Robinson e 5º Alvin Kamara. Então, eu ainda preferia ficar com o Saquon, porque eu tô fã do Eagles esse ano, não sei. O Eagles é um time que todo mundo odeia, mas eu tô admirando o estilo de jogo que eles têm feito e eu acho eles mais fortes que o 49ers, pra falar a verdade. Eu só falei pra justificar um pouco a escolha. Eu falei McCaffrey pela questão de que o Eagles tem A.J. Brown, tem Devonta Smith, tem o tush push com o Jalen Hurts. É verdade. Então, e a gente esquece de como foi Christian McCaffrey no ano passado com o 49ers. Né? Então eu sinto que pro resto da temporada, pra mim, eu acredito que o McCaffrey vai ser running back 1. Só pra tentar convencer você aqui um pouco, Saquon Barkley teve 3 jogos dos 9 com mais de 30 pontos. 30 pontos. Uhum. Tá, mas foi quando? Quando que foi? Pairando no ar. Quando que foi? Primeiro jogo contra o Packers, terceiro jogo contra o Saints e no 9º jogo contra o Jaguars, semana retrasada. Tá bom. É que teve jogos que A.J. Brown não estava lá, não estava presente. Nem Devonta Smith. Teve. Ó, tá rolando uma aposta aí em quem que é melhor no restante do ano. Bom, valendo um sushi. Próximo aqui, vamos pro waiver wire. Isso, uma pergunta pro Neto em relação ao waiver wire dos running backs. Quem você aconselharia a pegar do waiver wire? Certo, o waiver wire tá um pouco difícil para os running backs, principalmente porque o waiver wire do running back depende muito dos running backs principais se machucarem, sabe? E eu fiquei muito em dúvida, mas eu tenho aqui 2 opções para falar um pouco. A minha escolha da semana é o Tyler Allgeier. O Tyler Allgeier no último jogo, ele teve 11 tentativas por 60 jardas. Então ele teve aí uma média boa de mais ou menos 5 jardas por carry. Ele não teve nenhumas recepções, mas a única razão que eu coloquei ele, para falar a verdade, é que o Bijan Robinson, ele deu uma machucada no último jogo, e não tem sido nada sério. Tanto que ele já está ativado, já está listado como saudável, né, para o próximo jogo, mas o Tyler Allgeier, gente, para quem acompanha o Fantasy desde o ano passado, é assim, ele é explosivo também. Se alguma coisa acontece com o Bijan Robinson, ele pode explodir. Então, se você é um time bom, que está pensando lá na frente, pode pegar o Tyler Allgeier, deixa ele no seu banco, que ele pode se tornar uma opção super boa lá na frente. Bom, agora se você precisa de alguém para começar a semana que vem, sabe, alguma coisa do tipo, tem um nome para você que talvez você nem conheça. O nome dele é Audric Estime. Ele é o running back do Denver Broncos. Do nada, ele chegou contra o Chiefs
E ele liderou, ele pegou o lugar do Javonte Williams. Ele teve 14 tentativas de corrida por 53 jardas. E se você acompanhou o jogo ou viu os lances, ele tomou conta daquele backfield. Então ele é um cara super bom, super explosivo e que pra mim tá parecendo como o próximo running back 1 do Broncos. E o Broncos tem pela frente Atlanta Falcons, não dá medo nenhum na corrida. Raiders, o oposto de medo. Cleveland Browns, tá inexistente. Aí eles têm o bye week. Aí eles têm o Colts, o Rams e o Cincinnati para acabar os playoffs do Fantasy. Então, se você precisa de alguém para começar a semana que pode achar o end zone e fazer um touchdown, o nome dele é Cedric Estime. Ele tá 1% em times do Fantasy Football essa semana. Boa. Então vamos para o próximo segmento, onde a gente fala dos wide receivers, dos recebedores, né, da fonte de touchdowns, de pontuação, principalmente nas ligas em que cada recepção vale um ponto, que são as PPR Leagues. Então, nessa semana, a gente teve alguns wide receivers que explodiram, né? A gente não comentou um pouco, mas Ja'Marr Chase, que do céu, que é aquilo? Eu não lembrava de ter visto isso né, nos últimos anos, mas Ja'Marr Chase no momento ele é o wide receiver 1 por estatísticas. Ele já teve um jogo com 40 pontos esse ano contra o Ravens e no último jogo na quinta-feira ele fez 55 pontos. Ele teve 17 targets para 11 recepções, 264 jardas e 3 touchdowns. A única coisa que eu mais estou feliz dessa semana é que eu não enfrentei o time que tinha o Ja'Marr Chase. Coitado dos managers que enfrentaram. O que você achou? O que esse statement que o Ja'Marr Chase está fazendo? E ele vai ser talvez o número 1 no draft ano que vem, né? Não sei. Ele e Derrick Henry podem estar lá com o Saquon Barkley, né? O que você acha sobre o Ja'Marr Chase? Eu acho que em relação ao wide receiver, ele com certeza vai ser. A competição também tá fraca esse ano em relação ao wide receiver. Mas a gente sabe, o Ja'Marr Chase tem jogos que ele explode e, assim, a capacidade dele de explodir de uma maneira ninguém tem igual, né? Ano passado ele fez 2 jogos de 50 pontos, ele acabou de fazer esse jogo que foi surreal e, assim, não tem outros wide receivers que fazem a mesma coisa, não chegam perto desses pontos que ele coloca. Então, assim, a única questão do Ja'Marr é quando ele quer, parece, assim, né? É só quando ele quer. Quando ele decide, daí ele se torna o número 1. Mas a gente precisa que ele se torne sempre, né? Pra gente poder ver isso acontecer. Concordo. No momento ele é o recebedor com a maior média de 22,5 pontos por jogo. Embaixo dele, Nico Collins, que está machucado, e Chris Godwin, né, que acabou a temporada. Aí Justin Jefferson e Cooper Kupp, que eu me surpreendi ali com a maior média desse ano. Acho que é porque ele jogou 2 jogos só. Não, filho da mãe, jogou 5. Ele jogou 5, mas o primeiro jogo ele fez 30 pontos. Tá explicado. Mas enfim, vamos lá pro nosso Start Sit, né? Quem que você começa, quem que você deixa no banco, eu escolhi 2. Um é o Calvin Ridley, que com Will Levis jogou bem, teve 2 touchdowns contra o Chargers, né? Essa última semana. E ele acabou fazendo os seus 25 fantasy points, né, no PPR. E ele joga contra o Vikings ou o Quentin Johnson do Chargers, que não é um cara de volume, mas tem encontrado a endzone nos últimos jogos, tem feito um touchdown nos últimos 2 jogos. Parece que o Herbert tá olhando para ele lá no endzone e pega o Bengals, né, que tem uma defesa super aberta. Quem que você começa? Quem que você deixa no banco nessa semana e por quê? É uma competiçãozinha aí entre esses dois. Eu fiquei em dúvida por um tempo, mas é a questão assim da segurança, eu iria com o Calvin Ridley, tá? É assim, mesmo o Quentin Johnson estando num time melhor,
E mesmo pegando o Bengals e o Ravens, que eles permitem muito pontos, né? Eu acho que assim, se o Titans não passar a bola pro Ridley, não tem pra onde eles irem, sabe? Então assim, Não. eles precisam encontrar o Ridley dentro Volume, de né? campo. É muito volume. Então, pela segurança do volume, eu vou no Calvin Ridley. Tá certo. Eu, mesmo gostando do Quentin Johnson e como um jogador, porque na primeira temporada dele ele foi muito esculachado, né, pelos torcedores e pela NFL, porque ele deixava a bola cair, eu iria com Calvin Ridley também. Foi uma boa escolha aqui. No segmento de vender, comprar e segurar. Eu escolhi três jogadores que estão jogando bem. Um tá jogando super bem, um tá jogando mais ou menos, e o outro não tá jogando praticamente. Mas é por isso que a gente faz esse segmento. Talvez seja uma boa ideia comprar esse jogador que não tá jogando bem, porque ele pode melhorar mais pra frente, né, Kiki? Ou vender um que tá jogando super bem. Então, CeeDee Lamb dos Cowboys, George Pickens dos Steelers ou Davante Adams do Jets. Quem que você vende, quem que você compra e quem que você segura? Eu acho que, tá, o primeiro seria, pra mim, que eu vou falar, é quem eu seguraria. E seria o George Pickens, pela questão de que ele já tem estado numa alta há uns 3 jogos, desde que o Russell Wilson entrou. Então, se você for tentar comprar ele, se você conseguir comprar ele, beleza. Compre ele por um valor que seja bom, não vai pagar mais do que você precisa, mas eu falo para segurar porque vai ser difícil conseguir comprar, então não vale a pena o valor da troca, né? Agora, entre o Davante Adams e o CeeDee Lamb, é uma competição de horror. Sinceramente, é uma competição de horror. Em um, o CeeDee Lamb tem muito mais talento, é muito mais jovem, mas ao mesmo tempo não tem o Dak Prescott, talvez já tenha uma temporada que está no lixo. E tem o Davante Adams, que é mais velho, mas tem o Aaron Rodgers como quarterback ainda. E talvez também a temporada já se foi. Então, na minha opinião, quem eu gostaria de ter, eu iria atrás do CeeDee Lamb, tá? Você vai pagar barato nele, não tem mais o Dak Prescott, o Cowboys não tá indo bem, mas mesmo assim é o CeeDee Lamb. E ele recebeu um contrato no começo do ano milionário, então assim, ele precisa jogar, né? Ele precisa demonstrar esforço dentro do campo. Agora, o Davante Adams, meu, já foram vários jogos, eu não vejo nada assim de muito bom acontecendo e sinceramente eles parece que saíram daquele foco do Breece Hall o tempo todo e foram mais pro passe e parece que não tá dando certo. Então eu tô com medo de voltarem pro Breece Hall e o Davante Adams e o Wilson continuarem na mesmice, não conseguindo muito ponto. A única coisa difícil é o que você consegue em troca, né, do Davante Adams. Falar pra você é difícil, É mas eu difícil mesmo. concordo que o Pickens eu seguraria porque ele pode ser um cara que ganha a sua liga, sabe? Esse ano Sim. eu fiz uma troca por ele quando ele tava indo mal e eu tô feliz da vida porque ele tá indo bem agora, então é, ele, ele você segura. O Lamb eu concordo, tem que comprar ele porque o volume tá lá. Tá bom, mas é o Cooper Rush, é o Taylor, a gente não sabe quarterback ruim, mas gente, a gente já falou isso aqui antes. Se um quarterback novato tem a oportunidade de jogar, pra quem que ele vai mandar a bola? Pro cara mais bem pago do campo, né? Então ele tem que ele tem que dar a bola pro melhor jogador. E o CeeDee Lamb vai receber essa bola. Então, muito bem. Vamos agora pro próximo segmento. Beleza, agora é a pergunta pro Neto do Waiver Wire pra semana. Um wide receiver, um recebedor, quem que você aconselharia a pegar? O meu waiver wire dessa semana, o pickup da semana é Ricky Pearson, do 49ers. Ele é o rookie wide receiver do 49ers. Quando Brandon Ayuk e Deebo Samuel se machucaram, a gente pensou eu pensei pelo menos, que ele ia explodir. E não aconteceu isso, para falar a verdade.
a distribuição de passe foi bem distribuída lá no 49ers, mas o Ricky Pearson tem mostrado confiança. Esse último jogo contra o Tampa Bay, 6 tentativas de recepção, 4 recepções por 73 jardas e um touchdown. Não sei se você viu, mas que touchdown bonito que ele fez. Ele foi lá no final da end zone, no cantinho, do mesmo jeito que ele fazia na faculdade. Então é um cara para ficar de olho. E a questão do 49ers é assim, tem o George Kittle, tem o Jennings e tem o Debo, certo? E eu acho que o Ricky Pearson, ele pega um pouco daquela responsabilidade que vinha do Ayuk, aquelas jogadas explosivas, sabe? Que o Debo e o George Kittle recebem muita atenção e tá livrando o Ricky Pearson. Então, ele é o meu waiver wire dessa semana para você ganhar o próximo jogo na semana 11, que vai ser contra nada mais nada menos que o Seahawks, o time conhecido por ter jogos de pontuações altas, né? Um tiroteio de ponto. Próximo segmento é para finalizar esse episódio, são os tight ends. Os tight ends, eles estão na mesmice, né? Vamos dizer assim. Uns foram melhores, outros foram piores e outros foram os mesmos. Uma injury, né? Uma contusão que teve essa semana foi o Kincaid, que estava no meu time, ele saiu com problema no joelho, ele tentou voltar, mas daí ele não conseguiu ficar, então vamos monitorar aí quem tem o Kincaid no seu time, para ver se ele joga ou não no próximo jogo. Mas Kiki, quem que você começa e quem que você coloca no banco? As duas opções são Mark Andrews, o tight end do Ravens contra os Steelers lá em Pittsburgh, ou o TJ Hawkinson contra o Titans. Eu vou de TJ Hawkinson nessa situação porque é mais pelo adversário também. É o Titans e eu sinto que os Steelers eles sempre têm um jogo mais assim de poucos pontos. E o TJ Hawkinson, ele acabou de sair de um jogo que ele foi bem, mesmo não tendo muita pontuação, ele no jogo, eu quero dizer, ele teve cerca de 15 pontos no Fantasy, então ele tem tudo para ir bem. Tá, eu concordo com sua escolha. O Hawkinson no último jogo teve 8 passes por 72 jardas, então ele jogou super bem. E agora vamos pro próximo. Quem que você vende, quem que você compra e quem que você segura? Temos o Laporta, o tight end do Lions, que jogou bem, teve touchdown no último jogo. Foram 2, se eu não me engano. Acho que foram... Dá uma olhada aí. Não, foi um touchdown. Um touchdown. 3 recepções, 66 jardas. Mas os últimos 6 jogos dele, 3 touchdowns. Laporta deu uma melhorada legal, mas ainda tem altos e baixos. Ou o Ingram, do Jaguars, ou o Watson, né, do Tampa Bay Buccaneers, que tem explodido com a ausência do Mike Evans. Quem que você vende, quem que você compra e quem que você segura? Eu acho que nessa situação o Ingram ele é aquele tight end que é bem seguro, então vamos segurar ele para ter no time, né? E agora entre o Watson e o Laporta, pô, ele era para ser o tight end 1 na temporada. Ele é muito bom o talento, mas eu sinto que assim o Detroit Lions eles têm tanto talento que a bola eles precisam de umas 5 bolas para todo mundo ir bem. Então, eu acho que assim, ele saindo de um jogo bom, dá pra vender ele por um preço mais caro, pra conseguir alguma coisa em troca, e a gente vai ir atrás de comprar o Watson, que não teve um jogo tão bom, e vai ter a volta do Mike Evans, que tá machucado, mas mesmo assim, o Baker Mayfield, ele tá mostrando, como a gente já falou em outros episódios, que ele tá lá pra ficar, que ele é o quarterback elite do time, e ele encontra os caras. Então, ele, mesmo com o Evans voltando, ele vai encontrar o Watson dentro do campo. Bom? Isso aí. Eu concordo. E uma coisa que eu aprendi esse ano aqui. Não se empolga para tentar pegar tight end no começo do draft. Eu nunca mais vou cometer esse erro de tentar... Eu não cometi esse ano, eu esperei, peguei o Kincaid lá embaixo, mas em outra liga eu peguei. E assim, eu não quero apostar mais minhas fichas nos tight ends. Eu pego quem tiver lá embaixo e só vamos, porque parece que é tudo igual.
Ahn, Vamos pro próximo segmento agora. E a escolha do waiver wire, né? Pergunta pro Neto, quem é um tight end que a gente pode pegar que tá livre no mercado, Neto? Bom, na última semana eu falei aqui pra você o Mike Gesicki, né, que é o tight end do Bengals. E o Kiki até perguntou pra mim, né, quem que eu começo no meu time? E eu falei o Gesicki. Infelizmente, me desculpa, mas ele não foi muito bem. Ele fez acho que 7 pontos no total, mas não é por isso, gente, que eu vou me distanciar do Gesicki. Então eu vou trazer ele de novo, porque se você assistiu o jogo, o Joe Burrow, ele tem usado os tight ends mais do que o normal, tá? Então, a única coisa que aconteceu no último jogo foi que ele mandou a bola para os outros tight ends também. E o Jamar Chase fez 3 Estourou. touchdowns, Sim. né? Estourou. Então, mas olha, isso é a estatística que eu queria trazer para você é a seguinte: últimos 3 jogos, Gesicki teve no primeiro 8 tentativas de passe por 73 jardas, fez 12 pontos. No segundo, ele teve menos, teve 6, mas fez 100 jardas e 2 touchdowns. Adivinha, no último jogo, foi o maior número de tentativa de passe, ele teve 9. Então o volume ainda tá lá. O problema foi que ele só pegou 4 dos 9 passes. Então, não desistam do Gesicki. Ele tem o Chargers na próxima semana, que é um jogo para ter pontos. Historicamente tem sido, mesmo com o Chargers com uma defesa boa, o Bengals tem mostrado que ele ignora defesas boas também. Eles vão lá e fazem ponto. É isso que eles fazem. Então, meu waiver da semana é o Mike Gesicki de novo. Confia nele e espero poder me redimir com vocês que colocaram ele nessa última semana. Ahn, Bom, é isso aí. Nós terminamos mais um episódio do Shake and Bake, o episódio do Fantasy. Obrigado, Kiki, pela sua participação. Deixa o like, entra no canal, siga a gente no Instagram. E é isso aí. Tenha uma boa semana. Torçam para os seus times. Até a próxima e valeu!